Tartarugas Café apresenta da série Lendas Inventadas, as grandes histórias dos três mundos invisíveis. No episódio de hoje, você vai conhecer o evento que mudou toda a história da dicotomia entre luz e trevas. A Grande Guerra dos Sonhos e a união entre os opostos. O mundo onírico era, há séculos após seu nascimento, palco abjeto da polarização entre luz e trevas. Nunca houve uma grande divisão que aceitasse a neutralidade ou criasse uma nova esfera ideológica, permanecendo absoluta a dicotomia. Nesse contexto, parecia improvável que algo levasse a alguma colaboração às forças maniqueístas. No entanto, o destino pode ser arguto e imprevisível. Nada pode friar sua insopitável curiosidade. Quando convém, ele usa quem bem entende, unindo e cindindo indiscriminadamente, sem que os títeres sequer percebam a natureza de suas funções na história escrita por mãos invisíveis. Melexvar, o governante das feras conscientes, percebeu que Elindros limitava suas ações no tabuleiro geopolítico e mitigava-lhes os prazeres e deleites assassinos ao delimitar uma quantidade máxima de criaturas descartáveis. Para essas criaturas, todo mundo é passível de descarte. Isto posto, ensejou desafiar a dicotomia entre bem e mal e criar sua própria esfera política. Contudo, estava sem ideias e assim consultou conselheiros que mantinha sob sua influência. Nifrid, uma jovem fera macho, deu a ideia da criação de um único estado onírico em que a sociedade e a economia teriam como base os valores da igualdade. Instituiria-se um governo centralizado e paradisíaco, onde não mais haveria guerra ou morte, a fim de enganar as outras espécies através de suas emoções. Ademais, deveria-se criar uma espécie de inimigo imaginário para manter seus seguidores engajados na luta, que poderia ser a polarização entre luz e trevas. Vifir, um outro jovem, propôs que um desses inimigos fosse a religião, que, diriam, limitava os saberes científicos e racional ao induzir uma crença naquilo que não pode ser provado de forma concreta. Na verdade, eles temiam a fé porque ela cria um senso de propósito que quebra a apatia e faz a sociedade pensar por si mesma. Seus bons valores fazem melhorar o homem e o levam ao progresso e à iluminação da alma, o que causaria às feras legiões de dissidentes que poderiam atrapalhar seus planos. Mahapeshani, uma das primeiras feras, defendeu que caso os governantes estrangeiros não se aliassem às suas demandas, deveria-se incentivar golpes de Estado em todo o mundo. Quando transformaram a teoria em prática, quase todos os estados fantoches das trevas aderiram às suas convicções. Algumas se aliaram de forma pacífica e unificada. Outras mergulharam em guerras civis sem fim. Algumas nações títeres da luz sofreram golpes de Estado e mudaram repentinamente para o lado das feras. Caleb e Elindros, percebendo a tamanha gravidade do evento, decidiram fazer algo que nem mesmo aquele que escreve estas páginas poderia imaginar. Se aliaram para derrotar as feras conscientes, dando uma trégua pela primeira vez em séculos de sangue e revanchismo. Mesmo seus próprios aliados não acreditaram de início, achando-se tratar de algum engano entre os dois monarcas. Mas logo o tempo foi passando e eles provaram que tal era realmente verdade. Um dia, as feras conscientes resolveram atacar as espécies dissidentes e iniciar seu plano final de dominação mundial. Incontinente, todas essas espécies declararam guerra contra o Vale dos Mortos, dando real início à Grande Guerra dos Sonhos.
Civilizações grandes, como a das Amazonas Queimadoras, resistiram bravamente até a extinção. Seu sacrifício, entretanto, não fora debalde, já que caso não o fizessem, seus aliados teriam dificuldades no agrupamento de tropas e a guerra tomaria um rumo aziago. Já as garças relâmpago foram facilmente vencidas e cativas. Uma delas, o famoso e impávido guerreiro Agnostad, conseguiu mostrar ao mundo, por meio de espelhos gravadores, as atrocidades perpetradas pelas feras conscientes, o que causou temor e revolta entre as forças aliadas. Vifir e Mahapishani, então, tomaram a pior decisão de todo o conflito: atacar os Ziggurat de Eterna. Em 12 horas de peleja renhida, os dois foram mortos e seus exércitos devorados pelas defesas de Yomandi. A ira dos homens alados fez com que o conflito tomasse um novo rumo, já que agora dispunham de poder militar descomunal frente às outras civilizações. Ademais, os reis de Luz e Trevas já haviam enviado alguns soldados para ajudar diretamente nos combates. Os aliados avançaram com fervor e no meio da jornada perceberam que a maior parte das forças do Eixo dos Mortos estava alojada na cidade de Shatter Ethereal, a capital das Garças Relâmpago. Marescalos e Igneus Bellator, em trabalho conjunto, resolveram atacar a cidade, o que causou a maior batalha de toda a guerra. Melechsvar, o rei das feras conscientes, comandava uma força esmagadora e fez com que sua vitória parecesse iminente após sitiar o local. Foi então que Marescalos sacrificou sua vida ao explodir e destruir a escada que o Eixo usava para reabastecer as tropas. Igneus Bellator seguiu os passos do colega e dedicou sua própria existência a montar uma operação que forçaria uma abertura no cerco e terminaria tirando a vida de Melechsvar. Sem o rei principal, o Eixo foi se desorganizando e colhendo pequenas derrotas, até que não sobrasse mais nenhum de seus soldados de pé. Após a libertação de Shatter Ethereal, o Eixo dos Mortos foi sofrendo uma sequência infindável de derrotas no campo militar. Uma hora, acabaria sendo derrotado, apesar dos pesares que ainda trouxe para as forças aliadas. Estas, ao chegarem no Vale dos Mortos, foram matando as feras até que sobrassem apenas algumas. Quando isso acabou, finalmente viera o castigo para aquelas criaturas. Seriam condenadas a não reproduzirem a ponto de criar mais de 100 unidades de sua raça. Não poderiam mais ter uma nação unificada, vivendo para sempre em estado anárquico. E foram proibidas de transitar para fora das imediações do Vale dos Mortos. Em suma, elas foram sentenciadas a nunca mais manter contato consigo mesmas ou com o mundo afora, isoladas e divididas em nome de um bem maior. Ninguém cogitou mudar sua cosmovisão e transformar seus intelectos em instrumentos para o bem. Quando tudo isso se passou, Caleb alcançou uma vitória não só contra quem estava lutando, mas contra quem se degladiava desde os primórdios dos 3 mundos invisíveis. Tinha, sob égide da luz, a maioria esmagadora do mundo onírico. Elindros, percebendo o triunfo oculto de seu grande algoz, decidiu abandonar o plano dos sonhos de uma vez e, de forma audaciosa, foi ao mundo dos homens, sem saber ao certo qual seria o destino que o aguardava no futuro.